no tempo em que já tenho mais de idade e não tenho tanta força para aguentar isso quando eu era jovem, malandrinho. Por que o Senhor não permitiu essa dor nessa altura? Família chora. Atingimos um tal momento, um tal nível que a esperança de vida já não havia. Eu olho para alguns irmãos meus, nos seus pés já meteram os meus sapatos. E eu estava a chegar à conclusão de que realmente eu estou morrendo. E tudo que eu falava diariamente, se tivesse que falar, era apenas despedir-me. As minhas filhas choram, elas vêm, me tocam nos ombros e elas perguntam: pai, o que é que você fez? E eu também dizia: mas eu fiz o quê? Eu fiz o quê? Eu me lembro uma noitinha, os meus anciãos do meu distrito, eles aparecem no quarto onde eu estava. Eles me rodeiam olhando para mim, chorando. E os anciãos me perguntam: pastor, quem fez isso? Eu também estou perguntando, afinal, quem é? Quem é? Colegas pastores, a direção da União, a direção da missão vão me visitar. E quando eles me encontram, olharam para mim e eles me perguntam: pastor Galvoso, sim, mas afinal, qual é a doença que você tem? Eu me lembro de responder: África profunda. Tem um nome que eu encontrei: África profunda. A experiência me ensinou. É verdade, uma vez eu estou conversando com um grupo de homens que me reúnem e eles me dizem assim: pastor Galvoso, sim, você não pode pensar que todos viemos para a igreja para irmos para o céu. Não. Alguns de nós viemos apenas para gerirmos na igreja a nossa imagem. Isso do céu não. E eu percebi que sim. Quando eu era miúdo, era ajudante de um caçador. E uma vez em agosto fomos à caça. E em alguns lugares havia já houve queimaduras das matas. E havia lugares onde o fogo não atingiu. E o caçador nos avisou: estejam muito atentos com os cães para aqueles lugares onde o fogo não chegou. Porque as grandes serpentes, elas estão escondidas naqueles lugares. E eu me lembro que perdemos 3 cães naquele dia. E hoje, a experiência me diz que na igreja, a minha igreja, a igreja adventista do 7º dia, onde sou membro 40 anos, a igreja adventista do 7º dia, onde sou pastor há 36 anos, a experiência me mostrou que dentro desta igreja temos pessoas que vieram aqui apenas para se esconder. O assunto do céu não é com eles. Eles vieram aqui porque o lugar é onde o fogo não atingiu, estão aqui escondidos. E o mais triste, o mais difícil é que o fato dele é igual, o fato do irmão Júlio é o mesmo fato do irmão Trigo. E é difícil perceber quem é. Mas é pura verdade que dentro da igreja de Deus, tal como aconteceu com Israel quando desce o Egito, e o texto vai dizer que houve mistura de gente, houve gente que acompanhou Israel que não tinham nada a ver com Israel. A igreja de Deus hoje também está aqui dentro, acomodada às pessoas terríveis e perigosas. E essa dor, para dizer à igreja, se eu estou aqui, eu tenho pessoas que estão me telefonando, ficando admiradas, perguntando como é que Cauosso está a pregar. Como é que Cauosso consegue ficar de pé? Como? E em meio a tudo isso,
escrevi algumas frases. Às vezes Deus não vai te livrar dos problemas, mas irá te capacitar para vencê-los. Às vezes Deus não vai te livrar das dores, mas irá te dar forças para suportá-las. Às vezes Deus não vai te livrar dos desafios, mas irá te dar sabedoria para passar por eles. Ainda escrevi: às vezes Deus não vai remover as cobras do seu caminho, mas irá tornar imune ao veneno delas. E é isso que aconteceu comigo. Deus permitiu. A serpente picou. Louvado seja Deus. Quanto tempo vou viver, não sei. Mas até agora agradeço a Deus porque ainda estou aqui. Fui capaz de delegar o congresso da igreja da Caponte, quando tinha muitas e muitas dúvidas de cá estar. Sim. Paulo continuou. Depois de olharmos para o nosso passado, depois de olharmos na lateral, depois de olharmos para baixo, precisamos olhar para dentro de nós. E é isso que espero que terá acontecido com todos nós que assistimos a este congresso. Olharmos para dentro de nós e percebermos se ainda temos alguma área que é preciso que seja transformada, se temos uma área por recuperar. Olhar para dentro de nós, se ainda conseguimos perceber que precisamos muita coisa para corrigir, precisamos nos aproximar junto do sol, para que a nossa performance a partir de agora enquanto cristãos seja outra. Não continuarmos a sermos as mesmas pessoas. Paulo continuou. Olhar para cima. Olhar para cima para ter a certeza de que Deus continua no comando do universo. Continua no comando da terra. Continua no comando da Angola. Continua no comando da tua e da minha vida, da tua família. Deus continua no comando. E não precisamos temer. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás ao meu lado. E Jó dizia: ainda que o Senhor me mate, nele esperarei. Em 2019 eu vou fazer uma semana de conferências na Namíbia. E ao visitarmos uma mais velha numa tarde, no leito de dor, em meio à tribulação, aquela mais velha, depois ao despedir-me, dizia: pastor que veio de Angola, por favor, vá com a certeza de que nesta cama onde eu estou, ainda que não haja céu, eu continuarei adorando este nome, o nome de Deus. Paulo terminou. Depois de olharmos para o passado, olharmos para a lateral, olharmos para baixo, olharmos para dentro, olharmos para cima, Paulo terminou em dizer: precisamos olhar para frente. Olhar para frente, e é melhor que eu leia o texto, como é que ele explica isso, no capítulo 4 de segunda carta a Timóteo. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Paulo olha para frente, depois de olhar para todas as direções, ele agora olha para frente, ele aceita que vai morrer, ele não murmura, ele não chora, ele não lamenta, ele não se queixa, ele não aponta o dedo, mas ele diz assim: não importa o que vai acontecer comigo, eu tenho a plena certeza que naquele dia, quando o justo juiz vier, quando ele chamar o meu nome, ele me dará a minha coroa. Paulo fala com toda certeza. E é uma pergunta que eu fiz a Paulo: Paulo, como é que tu conseguiste olhar para aquele dia? E Paulo me respondeu: existem momentos nessa vida, a igreja da Caponte, eu não sei o que vai acontecer daqui ao próximo congresso, eu não sei o que o médico dirá na sua próxima consulta, eu não sei o que a TPA 1240 vai dizer, eu não sei o que vai acontecer
com a pessoa ao teu lado, a pessoa que você mais ama. Eu não sei se os concursos ainda vão continuar ou não. Eu não sei se você vai perder emprego, também não sei. Eu não sei se você vai ter esse namorado que você tanto gosta, vai te abandonar. Eu não sei nada, mas a única coisa que eu sei, que existem momentos nessa vida que temos que fechar esses dois olhos. Não prestam, não ajudam, não valem mais. Sabe por quê? Porque esses dois olhos só vão agudizar a situação. Esses dois olhos só vão te ajudar a olhar para a fotografia. Esses dois olhos só vão te ajudar a olhar para a urna. Esses dois olhos só vão te ajudar a olhar para o buraco. Esses dois olhos só vão te ajudar a olhar para o lugar onde ele sentava. Esses dois olhos só vão te ajudar a ver a roupa dele. Esses dois olhos só vão te ajudar a olhar blá blá. Há um momento nessa vida que temos que fechar estes olhos e pegar-nos no terceiro olho, o olho da fé, o olho que Paulo usou quando ele sabia que agora vai morrer. E com este olho da fé ele consegue olhar atrás do horizonte e ele diz: Paulo construiu o cenário. Quando Cristo volta, a trombeta soa, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, os que foram encontrados vivos são transformados. Paulo consegue reconstruir isso no texto e ele diz: Deus me dará a minha coroa naquele dia. E ele diz assim: não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vida. Eu vou realizar uma vez aquela história que vocês já ouviram rapidinho. Eu vou realizar um funeral. Quando voltamos do cemitério, chegamos em casa, convidaram-me para comer um bocadinho. E de repente os anciãos se reúnem comigo e eles me dizem assim: pastor, sim, não saia daqui sem falar com a viúva. E eu dizia: é o meu ministério. Depois do enterro, falar com a família próxima. Por que não falar com a viúva? E eles me dizem: pastor, não, e nós não estamos a lhe pedir para você falar com a viúva de forma normal como tem sido. Estamos a lhe pedir porque há aqui uma situação grave. E eu pergunto: qual é o problema? E eles me dizem: pastor, sim, a viúva não chorou. A viúva não chorou. Desde que o irmão que fomos enterrar caiu, a viúva não chorou. E há muita gente a queixar-se, há muita gente a murmurar, porque a viúva não chorou. Pastor, vai falar com a viúva e pergunta: não chorou por quê? Porque amanhã na reunião da família vai sair caro, não chorou. Peguei 2, 3 anciãos e entramos. Havia lá muita mulher, mandei muita gente para fora, saiam, estava a fazer calor. Quero falar com a viúva. E quando eu dou textos de consolação, deixo mensagens de consolação, de conforto, mensagens de esperança. Por último eu termino e eu pergunto à viúva: viúva, sim, por favor, eu não quero voltar com esta dúvida, ajude. Há qualquer coisa que as pessoas estão a murmurar, estão a dizer que a minha irmã não chorou. Confirma. E ela diz: sim, pastor, lágrimas nos olhos não deitei. E pode partilhar? E ele partilhou. Ela diz: pastor, eu não chorei. Não é porque não sinto até agora o desaparecimento deste grande homem que fomos enterrar. Mas pastor, vivi com ele 22 anos. Nas mãos dele me tornei adventista do 7º dia. E quero dizer ao pastor que nós fomos enterrar um grande sacerdote de uma família. É um grande homem de Deus. Este é pai de meus filhos que fomos enterrados. Mas eu não chorei porque é isso que nós abordamos, é isto que nós sempre falávamos, é isto que ele sempre me passou. Ele sempre me disse: minha mulher, se tu fores a primeira a morrer, eu não vou chorar. Mas se eu for o primeiro a morrer, quero te pedir que você não chore. O melhor, a grande diferença que você pode fazer para todo mundo que virá para este óbito é você não chorar. E eu cumpri. Porque ele sempre me disse que não importa chorar. Porque a separação entre o morrer e o reencontro com a pessoa amada vai ser de instante. Ninguém vai dar conta que houve um século pelo meio. Não há necessidade de chorar.
É Ele que me ensinou que se eu for o primeiro a morrer, no momento mesmo que você souber que eu morri, fecha esses dois olhos, não use mais. Agora use o terceiro olho, o olho da fé. Não olhe mais para as coisas que acontecem, o mundo que chora, os filhos e blá blá. Mas você usa o terceiro olho para ver aquele dia do nosso reencontro, ainda que não continuemos como marido e esposa. A palavra de Deus nos garante que havemos de nos reconhecer e seremos amigos eternos do outro lado do rio. Pastor, ele falou comigo que se eu morrer, chame o pastor Caosso para pregar. Pastor, eu estou feliz, porque a tua presença foi o cumprimento do último desejo dele. Tudo isso contribuiu para a minha alegria interna, apesar de que perdi um grande homem. Amado, agora nos vamos separar. O congresso vai acabar. As malambas da vida vão continuar a perseguir-nos. Estaremos em meio a muitas turbulências, a muitas tentações, a muitas provações, a muitos problemas. Mas ainda assim, quero garantir à igreja que quando isto acontecer, não nos esqueçamos de olhar para aquele dia. Ainda que a gente moramos com a certeza de que Cristo, quando voltar, Ele nos ressuscitará. O militar adventista do sétimo dia lhe pediram para orar numa parada por causa de uma companhia que vai para um grande assalto militar. O chefe lhe chamou e diz: olha, ore para que Deus fique ao lado da tropa nesta operação, porque você que sempre me pediu dispensa para ir adorar, chegou a tua hora, ore. E ele diz: sim, chefe, eu vou orar, mas há uma coisa que não vou prometer. Eu não vou orar a Deus para que Ele fique ao lado da tropa nesta operação. Mas, chefe, eu vou orar a Deus para que a tropa fique ao lado de Deus. O chefe não entendeu. É linguagem espiritual. Eu não vou orar a Deus para que Ele fique ao lado da tropa, mas eu vou orar a Deus para que a tropa fique ao lado de Deus. E o chefe pergunta: por que razão? Porque ele diz que a palavra de Deus me ensinou. Deus prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele já está do nosso lado. O grupo de Esmirna do Lupano, quando chegar a hora de partirem, não orem a Deus para que Ele fique ao vosso lado, mas orem a Deus para que vocês fiquem ao lado dEle, porque a promessa dEle é estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Da ponte, oremos a Deus para que Ele nos ajude a ficarmos ao lado dEle, porque Ele está sempre do nosso lado. Foi bom enquanto durou. Agradeço imenso por voltar a passar na ponte. Que Deus nos possa abençoar, que o grande Deus nos cuide, que o grande Deus nos proteja, que o grande Deus nos conserve nesta igreja na fé, que o grande Deus no último dia nos possa reunir e fazermos parte da grande família que Ele virá buscar para levar para o outro lado do rio, e com Ele vivermos eternamente e nunca mais nos separarmos. Amém? Amém. Muito obrigado.